Se colocarmos na balança do mundo, prazer e sofrimento, você diria os dois manterem a mesma proporção? Ou um dos lados faria mais peso? Se olharmos para a história de todo o passado, talvez não restam dúvidas. Talvez aquela frase clichê faça sentido. O prazer é apenas um intervalo entre duas dores. Pois dentre carências, a vontade inata da vida, dogmas, filosofias, o amor, prazeres e desejos. Isso tudo, embora vague de um para o outro, no final das contas se pode sim encontrar a fonte para a satisfação. Mas junto a ela está também a do sofrimento. Schopenhauer. Deixar aqui um recadinho rápido para você. Esse vídeo que você está vendo, ele é o vídeo completo de Schopenhauer. Então ele tem uma duração maior por conta de eu abordar boa parte da filosofia e trazer de verdade a essência do livro. Então ele é recomendável para quem está querendo se aprofundar mesmo de verdade no conteúdo. Mas se você quiser um entendimento mais rápido, você está necessitando de encurtar o tempo e entender o livro mais rapidamente, apenas nos pontos principais, eu vou deixar um card aqui em cima, você clica e assiste lá. Caso você precisar, volta pra cá, que aqui o conteúdo tá completinho, tá show de bola? Sejam muito mais que bem-vindos aqui no Top Livros, o seu canal preferido de resenha de livro. Cá estamos hoje com um livro foda de Arthur Schopenhauer sobre o sofrimento do mundo. Disso aqui. Do mundo. A diferença deste livro para quem sabe algum outro é que ele é um tanto mais melancólico. Mas embora tenha essa melancolia, depois que você lê, depois que você passa por ela, você sente ela, é aí que nos tornamos mais fortes. Eu diria que esse livro nos ensina bastante sobre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. E o porquê de, às vezes, a dor, o sofrimento, coisas dessa natureza, parecem triunfar em nossas vidas e parece que vivemos exclusivamente para isso. E embora tenhamos nosso prazer, tenhamos nossas parcelas de alegria, ainda assim, isso, dor, o sofrimento, aparenta encobrir todo o resto. E aí nos perguntamos o porquê sentimentos negativos como dor, sofrimento, eles geralmente são mais intensos do que o prazer, a alegria, a felicidade. Geralmente eles duram mais, eles levam mais tempo para se cicatrizarem. E é meio complexo explicar isso se você quiser. Este ponto específico eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, mas aqui nesse vídeo, embora trataremos disso, não vamos pegar esta parte, mas sim algumas outras questões que são muito mais gerais, abordam sobre o sofrimento do mundo. E um ponto positivo que conseguimos encontrar no próprio sofrimento é o aprendizado que tiramos dele, Quando passamos pelo sofrimento, quando conseguimos superar uma dificuldade, certamente nos tornamos mais fortes. Quando eu tô ali passando pelo sofrimento, eu gosto? Não, de forma alguma. Na verdade, eu abriria mão da própria evolução, dessa própria melhora que vem depois do sofrimento, para não ter que passar por ele. Mas e aí? Eu tenho escolha? Afinal, pensa só.
Se vamos morrer um dia, faz sentido escolhermos a dor em prol do sofrimento? Ou o prazer em busca de uma vida melhor? Eu sei que na prática isso é um tanto subjetivo, mas eu tenho certeza que todo mundo vive em função de evitar o sofrimento para si e para os seus entes queridos. Mas então, me diga, você tem escolha? A resposta é óbvia, né? Às vezes não. Porém, uma escolha que temos é a escolha onde podemos escolher ser forte e passar por determinada dificuldade, sofrimento. É a única escolha que temos. Certamente você se lembra de alguma dificuldade que você passou na sua vida e você se recorda muito bem a divisão entre antes e o depois que você se tornou após essa dificuldade. Você certamente se tornou mais forte e resistente para combater as próximas dificuldades que virá na sua vida, que com certeza serão muito mais difíceis. E geralmente a gente se agradece por ter passado por aquilo. Em alguns casos as pessoas não abririam mão de certos sofrimentos em prol da evolução que ganham depois. E é uma escolha que a gente tem que se fazer quando estamos dentro deste sofrimento para a gente conseguir passar por ele e quando passarmos por ele, conseguirmos colher o fruto de toda esta bosta que é jogada na nossa cara. Então, para passar por este túnel sombrio, aparentemente infinito, é preciso cultivar algumas virtudes para a gente conseguir passar por ele. Um dos diversos fatores é não se apegar às dores, às perdas e a mudanças. Não é uma questão de negligenciar os problemas, mas sim de aprender a não segurá-lo para nós não se apegar àquele problema e querer resolver ele ali. Embora nossa própria mente já se encarregue, já se responsabilize de trazer para a gente toda hora na nossa memória que tem algo errado. E é interessante ressaltar que algumas filosofias mais antigas, elas dizem que nós não somos o nosso corpo e nem a nossa mente. E todo sofrimento está ou no corpo ou na mente. Então, quem sofre é ou o corpo ou a nossa mente. Porém, quando a gente está ali passando por aquele sofrimento, aquela dor, não é bem assim, né? Então, com este livro, através das explicações e indagações de Schopenhauer, conseguimos compreender um pouco melhor como todo este sofrimento funciona. E também as suas diversas faces, as diversas faces do próprio sofrimento e da dor no mundo e em nós mesmos. E o principal motivo em que eu trago este vídeo é para entendermos melhor os nossos valores, aquelas coisas que realmente importam, para não olharmos para trás um dia e sentirmos que não aproveitamos aquilo cujo vivíamos em busca. E isso está ligado a todo e qualquer tipo de sofrimento, onde dificultam nossa vida. Mas essa é a questão, não deixar isso nos derrubar, pois um dia, quando a única coisa que tivermos for as recordações do que fizemos, eu, e aposto que você, vai querer ter orgulho das decisões que teve. E de como lidamos com os momentos difíceis é que vai cultivar este orgulho. E antes de começarmos na resenha deste livro, eu gostaria de trazer um pequeno tópico que é a resenha principal de Schopenhauer, que ele traz aqui de uma forma resumida apenas para a gente ter uma noção da sua filosofia principal, que é a vontade. Schopenhauer diz que o mundo é governado pela vontade. Porém, esta vontade, ela não é como a minha vontade e como a sua vontade de fazer as coisas. Esta vontade, ela está no vento, nas pedras, ela está literalmente em todo lugar. E também em mim, em você. Embora nossas vontades não seja essa vontade. Mas as nossas vontades de ter coisas, de fazer coisas, são características desta vontade maior. Schopenhauer diz que essa vontade que rege o mundo, ela é uma vontade que ela não tem
a razão para ser guiada. Então ela é uma vontade caótica, é uma vontade sem objetivo e que atira para todo lado. E aí é onde entra um pouco desta questão mais pessimista de Schopenhauer. Muitas pessoas pensam que Schopenhauer tem uma visão pessimista, onde ele é uma pessoa pessimista e acha que as coisas não vão dar certo. Mas essa visão pessimista é mais uma visão realista da própria vida. Porque esta vontade que ela não tem objetivo, ela simplesmente é o próprio movimento, as coisas acontecem através dessa vontade, pode acontecer tanto coisas boas como coisas ruins. E é onde Schopenhauer diz: como eu posso ser otimista no mundo onde acontece coisas ruins? Certamente acontecem coisas boas, mas também acontece coisas ruins. É claro que eu fiz aqui um resumo dessa filosofia, essa vontade, fragmentos dela a gente vai vendo através deste vídeo, dessa resenha, mas essa filosofia, a vontade, é um dos principais livros de Schopenhauer. E se formos linkar estas duas vontades, essa vontade maior, essa vontade cósmica, com a nossa parcela de vontade que temos no mundo, não parcelas, né? Porque a característica que temos desta vontade maior, esta vontade infinita, que não é governada por uma razão e por isso ela é quase como caótica, e é muito interessante se linkarmos, né? Se tentarmos analisar características parecidas dentre a vontade maior, esta vontade que Schopenhauer diz reger o mundo, uma vontade cósmica, com a nossa vontade que também tem características dessa vontade. Embora são vontades diferentes, são coisas diferentes, mas a nossa vontade, ela tem característica desta vontade maior, no quesito onde a nossa vontade também é de certa forma infinita, onde quando realizamos um desejo ou realizamos uma vontade, ela é substituída por outra, e isso ao longo da vida inteira. Eu poderia dizer que a utilidade que temos em ter este conhecimento é que daí que surge o sofrimento, e é onde Schopenhauer deslancha para o sofrimento do mundo, em que esta vontade, ela gera vontades infinitas, elas são satisfeitas temporariamente e sempre logo substituída por outra vontade, isso gerando carências infinitas. De certa forma, isso pode soar até como um paradoxo, pois esta vontade que nos trouxe até aqui, pois a insatisfação leva a uma evolução maior. Porém, o que vemos no mundo de hoje, o que vemos no ponto em que chegamos, é essa carência, essa vontade nos prejudicando de várias formas. E é onde hoje em dia isso afeta muito na instância da nossa mente, no emocional, né? Onde Schopenhauer ele faz um exemplo muito interessante para a gente ter assim um parâmetro de, ao mesmo tempo que nossa evolução foi super, mega, hiper foda pra gente, perfeita pra nossa evolução, ainda assim ela é uma das maiores causadoras de sofrimento hoje em dia. E aí Schopenhauer ele faz um exemplo muito interessante pra gente ter um parâmetro, uma ideia de o quão bom, o quão foda, incrível foi nossa evolução como ser humano, como animal, ao ponto de termos consciência da nossa própria morte, mas também isso é um dos maiores causadores de sofrimento. E aí Schopenhauer nos traz um exemplo. Imagina que um animal, por exemplo o cachorro, ele sofreu uma dor. Após esta dor passar, ele vai parar de sofrer, porque a dor causou dor no animal só naquele momento. E após isso passa, no dia seguinte o animal vai estar tranquilo. Se ele sofrer uma dor
vai ser como a primeira vez. Embora ele tenha o instinto, ele saiba que, né, aquilo que ele fez antes, ou tal coisa, qualquer coisa, por exemplo, o fogo lhe causa dor, ele tem um instinto assim mais de sobrevivência, mas a dor é só ali no momento onde ele passa. Diferente de nós, por exemplo, se passarmos, né, se tivermos uma dor física, ela é quase na mesma instância de que o animal. Ela vai passando temporariamente. Mas, digamos, uma dor mais emocional. Digamos, um problema que te causou uma certa sensação ruim, que te trouxe, de certa forma, um tipo de dor, uma espécie de dor, mas foi em um dia. No próximo dia, aquela dor que você sentiu emocionalmente, ela, em alguns casos, né, ela pode ir embora, mas na maioria ela continua, ela fica ali pairando, e é essa a questão que Schopenhauer quer chegar. Nossa capacidade de lembrar, de estar no presente, nossa capacidade incrível de lembrar coisas, de estar aqui no presente e imaginar coisas futuramente. E isso causa muito sofrimento, porque conseguimos sentir uma dor que passamos, digamos, há muito tempo atrás, senti-la como se estivéssemos passando ela novamente. Assim também como uma dor que ainda não passamos, às vezes não é algo tão assim grave que cause tanta dor, mas a nossa mente, né, esta poderíamos descrever como a imaginação fértil e uma expectativa, causa muito mais dor do que a própria dor que teremos no futuro. E é esses dois polos, vivemos entre o passado e o futuro. E a dor que teríamos há um ano atrás, que devia se dissipar, se diluir por completo, ela permanece nos causando dor, talvez em um nível muito menor, mas ela ainda assim causa dor. De forma que a dor do ser humano, ela pode ser contida em um único dia. Por exemplo, você está num mau dia, sua memória começa a te lembrar coisas ruins, você cai em alguns pensamentos que geram emoções e você está ali pegando a dor de 10 anos, trazendo para um único dia. É onde desde o ponto onde a evolução nos trouxe capacidades incríveis como seres, ela também é causa de muito sofrimento. E é algo que é interessante a gente ter esse conhecimento, né? Seria perfeito, incrível se o próprio fato da gente entender isso trouxesse algum alívio no momento da dor. Talvez traga, mas isso não facilita muito as coisas. É claro que a gente jamais abriria mão de toda essa capacidade, né, a fim de evitar um sofrimento. Até porque, assim como, né, este efeito colateral de termos esta mente, esta capacidade cognitiva muito maior do que um animal, ela tanto nos causa sofrimento, como também temos a capacidade de elevar a nossa experiência, elevando o prazer, aumentando o prazer, buscando o prazer, fazendo coisas que nos tragam prazer. Mas, na mesma medida, ou talvez até um pouco maior, temos o sofrimento também. E é aí que entra uma outra questão que Schopenhauer diz: o prazer existir um certo limite para ele. O prazer em si, qualquer natureza de prazer, ele tem caminhos muito mais estreitos do que o sofrimento. O prazer é muito mais limitado do que o sofrimento. Por quê? É simples de analisarmos. Para te explicar isso, eu vou ler um trecho que Schopenhauer traz aqui no livro. Quem quiser pôr brevemente à prova a afirmação de que, no mundo, o prazer é preponderante à dor, ou ao menos equivalente a ela, que compare a sensação de um animal que devora com outro que é devorado. Então, aqui, este pequeno pedacinho, parágrafo, me fez pensar assim, tipo, imagina, né? Dá pra gente imaginar apenas, né? Vamos abrir esse tópico com esta questão aqui que Schopenhauer abriu. Qual que é mais
a sensação de qual animal que está sendo mais intensa naquele momento. O animal que está sentindo o prazer de devorar a carne, saborear e saciar sua fome, ou o animal que está sendo devorado e está morrendo. Assim, Schopenhauer diz ser muito estreito o prazer. Imagina que você está andando pela rua e você come algo que te cause prazer. E você, sem querer, pisa em algum lugar e abre um corte. Aquele prazer é substituído instantaneamente pelo sofrimento do corte. Então, qualquer coisa que você faça, você tente fazer, ao não ser ir para o médico para curar aquele corte, apenas com o tempo que ele vai melhorar, mas qualquer coisa que você tente fazer não vai curar a dor. Então dá para entender, não é que Schopenhauer tem uma visão pessimista, mas ele analisa a intensidade dos dois e qual traz mais sensação intensa, qual é mais duradouro e qual está mais presente na nossa vida. Schopenhauer diz que estamos muito mais sensíveis, vulneráveis ao sofrimento, à dor, do que ao oposto disso. Imagina que você está no seu dia e está perfeitamente bem, tudo está tranquilo, tudo está fluindo, a rotina está show de bola. E aí você recebe uma notícia ruim e, dependendo da gravidade da coisa, isso pode estragar todo o seu dia, sua semana. Ao contrário, se você tiver na bosta, na merda, no fundo do poço e você tiver uma notícia boa, ela não vai melhorar muito sua situação. Ou seja, o sofrimento, a dor, ela, assim como essa vontade caótica fazendo uma retomada em tudo, ela está voltada, mas parece que o negativo. Então, tirando isso, temos a visão, o entendimento de o porquê Schopenhauer é considerado um filósofo pessimista. Não pessimista de achar que as coisas não vão dar certo, mas pessimista por esta visão de mundo, por este entendimento. Uma análise neutra, onde as conclusões não podem ser outras. Ele até fala que é interessante e muito bom você ter um animal de estimação por perto, porque a vibração que ele emana, a energia que é transmitida, a vibração do animal com você, pelo animal estar apenas no presente, não ter esta capacidade de lembrar ou imaginar, por não acumular este sofrimento trazido disso, a gente acaba adquirindo, acaba nos afetando e voltamos um pouco mais para o presente ao redor de animais. Uma dica muito boa que ele nos dá. O lado sombrio de Schopenhauer. Eu nunca tinha visto este livro, onde eu diria ser, da parte do meio para o fim, eu diria ser um tanto mais sombria, tem uma pegada ainda mais pessimista do que a própria filosofia de Schopenhauer, onde ele aborda temas delicados, difíceis e complexos, onde em algumas situações não tem nem conclusão, não tem muitas vezes nem o que se falar muito a isso. E destrinchando mesmo, analisando, questionando, duvidando e não acreditando em nada do que o mundo apresenta, ele pega bastante pesado com várias questões delicadas e difíceis de falar. O interessante de Schopenhauer é que ele traz uma visão, uma forma de pensar onde você consegue deixar aquele ponto, aquele dogma, ou seja lá, algo em que você acredita, e fazer você enxergar de outra maneira. Isso que eu acho incrível sobre Schopenhauer. E aí Schopenhauer fala aqui até sobre suicídio, Eu acho que não tem algo muito relevante em abordar aqui, Ele fala que
apenas algumas denominações, algumas religiões muito antigas que diziam ser crime cometer suicídio e puniam as pessoas. Mas é engraçado que ele fala, ironicamente, que tipo de pessoa iria ter medo de alguma punição se ele está buscando a própria morte? Que não tem um medo maior sobre nós, né? Todos nós. E aí o que poderíamos tirar disso é que ele fala de uma maneira um tanto neutra, né? Que o suicídio tem que ter muita coragem para enfrentar o desconhecido, mas também tem que ter muita ausência de coragem para você abdicar da sua vida, né? E em troca de alguma espécie de paz, alguma busca, né? De sair de toda a sua situação de vida, e a pessoa comete isso, uma coisa dessa. Não acho que tem muito a discutir sobre isso, muito a revelar, né? Ele apenas expõe algumas ideias, você consegue encontrar no livro ao ler. E aí, a partir disso, ele começa a partir para a religião. O que eu acho interessante é que Schopenhauer, ele não acredita, mas não desacredita. Ele considera todas as filosofias, os dogmas, ele traz à tona, ele entende, ele explica, mas ele, racionalmente, ele nos traz se isso faz sentido ou não. E aí um ponto interessante que ele diz, né? Não estamos dizendo se é errado ou certo, e só para deixar claro, eu não estou dando minha opinião pessoal e nem deixando algum tipo de tendência a ser seguida, mas apenas apresentando de forma neutra o conteúdo deste livro. E aí o que Schopenhauer traz, que ele fala sobre religião, é o maior capítulo que tem, né? Tem muita coisa que ele fala, detalhes e apresentações de vários tipos de religiões no mundo, mas o que ele traz é questionar a religião, né? Ele pega como base a verdade, né? Que existe uma verdade no mundo. Isso ele vai trazendo, né? Ele vai nos aquecendo desde o começo do livro, explicando coisa em si, o que é uma coisa em si, a realidade, o mundo, como ele funciona, e a verdade nisso tudo, né? Que em muitos aspectos a verdade ela está acima da nossa interpretação de mundo. Não conseguimos pegar a verdade, né? Conseguimos pensar sobre ela, ter uma noção que a verdade está em algum lugar, mas não temos. E Schopenhauer, o bacana dele é que ele não diz estar certo, e ele não tem medo de dizer que a sua filosofia não é a verdade. E aí o que ele diz é que a religião, de certa forma, impõe uma espécie de verdade. É como se ela explicasse o inexplicável. Mesmo sabendo que não temos a verdade, né, ele explica dentro do livro o porquê que ela tem que se demonstrar dogmas e ter um segmento verdadeiro. Mas se analisarmos racionalmente, conseguimos ter uma noção de que o que muitas religiões não tem a verdade absoluta. Por quê? Pelo simples fato de que cada religião diz ser a certa. Cada religião, elas são calcadas, a base dela traz uma explicação de mundo. E muitas são contraste à outra. Elas dizem coisas que são aparentemente verdadeiras de certa perspectiva, mas elas são contrárias, elas se contradizem. E todas dizem ser verdadeiras. E aí, onde todas dizem ser verdadeiras e uma se contradiz a outra, tiramos nossas conclusões a partir daí. Mas Schopenhauer diz que a igreja ela tem a sua função no mundo, né? Assim como a filosofia. Mas ele diz, embora saibamos que a verdade está inalcançável para nós, sabemos que aquilo não é a verdade de fato. Que verdade é essa? Eu poderia dizer que seria um mistério do mundo, né? Schopenhauer diz que o mundo é regido pela vontade. Talvez poderíamos descrever como a vontade de ser Deus ou a natureza, o próprio movimento, né? Cada um acredita no que diz. Aqui estamos, né, dando um passo para trás e vendo as coisas de outros âmbitos, né? É isso que é a filosofia, pensar, e não há nada de errado nisso. E não precisamos chegar numa conclusão, né? Mas é interessante. Quem gosta, quem está aqui me acompanhando, deixa aquele like, eu te agradeço. Mas então, Schopenhauer diz que a religião ela tem que ter a necessidade de trazer
o seu dogma, a sua filosofia, né, as suas crenças, a sua explicação de mundo como uma verdade, pois assim ninguém acreditaria nela, né? Schopenhauer diz que a religião tem a função de explicar, né, de dar um sentido às coisas, de trazer um preenchimento a mais, né? Sabemos que somos feitos a nível de corpo, emoção, mente e espírito, poderíamos dizer. E temos esta ânsia, né? Assim como nos alimentamos, temos que ter uma espécie de alimento, de certa forma, mais espiritual. E aí está a religião, e é muito boa para preencher tudo isso. Schopenhauer diz que a religião, ela preenche as pessoas que não têm um certo nível de compreensão a ponto de transcender o que a religião diz para ter uma compreensão por si só. Não consegue olhar para o mundo e compreendê-lo de certa forma. E aí precisa da religião, dos ensinamentos do que ela traz, da interpretação da religião para trazer para si uma interpretação, um preenchimento sobre a vida. Sobre este mistério que, de certa forma, né, ao olharmos para a nossa realidade, sentimos que tem uma espécie de mistério calcado nas coisas. Uma delas poderia ser a vida. Não sabemos ao certo da onde que veio a vida. Essa coisa de que não é muito difícil, né, embora seja complexo a gente tentar compreender um pouco desse mistério, né? A formação da vida, da onde viemos, o sentido verdadeiro, o sentido final da vida. Porque a vida, ela não tem um manual, né? E também não tem, assim, não temos conhecimento da sua origem, de onde viemos, de fato. Uma explicação lógica, racional, uma explicação que esteja ao alcance de qualquer um, mas sem misticismo, sem nenhuma explicação de algo sobrenatural. É isso que Schopenhauer, ele diz que a religião, ela explica dessa forma. E embora ele diz que a religião está calcada em certas ilusões, ele não traz a verdade, porque nem ele a tem. Embora ele tente desmascarar, de certa forma. Uma frase que eu até grifei aqui, que Schopenhauer diz: a coisa resume-se à verdade no traje da mentira. Né? Ele pega pesado, na verdade, eu trago aqui de uma forma neutra, né? Eu não me apego, né? Não tento me apegar a filosofias ou saber quem está certo. E aí Schopenhauer, ele vai abordando e acaba chegando na morte, onde a religião também explica o pós-morte, cada um de sua forma única. Mas ele explica, né, uma frase engraçada que ele diz, é que você, após sua morte, irá se tornar o mesmo que você era antes de vir à vida. Mas também ele não deixa totalmente desconstruída essa questão da religião. Ele diz ser muito importante porque, embora não saibamos, não compreendemos o sentido existencial das coisas, o sentido único onde temos palpavelmente a verdade, a noção de como é feito cada coisa, de como o mundo funciona, ele diz a religião explicar, de certa forma, e dar um sentido à vida. Embora ele diga aqui que algum dia a religião irá acabar e teremos algo, uma transcendência, assim como religiões antigas passadas, né, pagãs, se acabaram com uma versão mais atualizada de si. Né? Schopenhauer vai longe, cara. Se você parar para pegar as ideias, você tem que ter peito para aguentar o soco que ele dá, tá ligado? Ó, uma partezinha que eu grifei que eu vou ler para vocês, palavras dele. Para adequar-se às carências e à capacidade de compreensão de um público tão amplo e misto, não pode exibir a verdade nua. Ou, para utilizar uma analogia média, a religião não pode administrar a verdade pura, mas precisa diluí-la em um recipiente místico. Uma outra frase que eu grifei é: em toda a antiguidade não há nenhum vestígio de uma obrigação de se crer em um dogma. Dogma é algo que se acredita, é uma filosofia, uma crença, né? Um grupo fechado em que acredita apenas em si e todo o resto está errado. E aí Schopenhauer diz que dogmas só são
adquiridos na infância. Não é possível transmitir um dogma, né? Apenas se a pessoa estiver aberta, mas é quase impossível fazer a pessoa incorporar para si um dogma, uma crença e viver através disso. E ele diz aqui que não tem nenhum vestígio em toda a antiguidade de uma obrigação de seguir um dogma. Tem uma coisa que eu falei para você que era pesada, que eu vou ler para vocês apenas a título de visualização, né, de o que esse livro traz. Eu grifei aqui um pequeno trecho também. Tão forte é, portanto, o poder de dogmas religiosos precocemente inculcados que ele é capaz de sufocar a consciência moral e, por fim, toda a compaixão e toda a humanidade. Pois bem, Schopenhauer diz que a religião é a filosofia do povo, né? As pessoas precisam de uma interpretação da vida e não há nada de errado, né? Se a gente for analisar agora o vídeo como um todo, principalmente esse último tópico, cada um está numa parte do mundo diferente. Ou seja, cada um teve uma realidade, culturas e realidade totalmente diferente. Então, faz total sentido acreditar em coisas diferentes, pois em determinados pontos do mundo, as coisas surgem e são diferentes. E aí cada um dá para si o seu sentido de vida, até porque sem ele, né, fica uma vontade caótica, apenas em questão de suprir carências e desejos. Aqui não é uma questão de tirar o certo, o errado, o bom, ruim, verdadeiro ou falso, mas uma questão de ampliar nossas perspectivas e, cara, ter uma maior compreensão sobre nossa realidade, nosso mundo. Filosofia é muito gostoso, instigante, em certos momentos até meio angustiante, mas eu acho interessante você ver isso porque o mundo não é flores, todo mundo sabe disso, não é só rosas, e a gente compreender e ter essa noção nos traz um pouco mais de uma visão mais realista, né, do mundo. A gente não fica com uma expectativa tão grande, onde ali na frente ela nos decepciona. E aí temos uma visão de mundo e uma vida, quem sabe de mais suavidade, mais paz, mais tranquilidade, por saber que, né, o mundo, embora tenha tudo de bom, mas tem outro lado e está tudo certo. A vida é assim, o mundo funciona assim, as coisas são o que são. Esse vídeo é bastante a título, a objetivo de olharmos para dentro e olharmos para fora. Mas enfim, eu agradeço a sua atenção. Se você gostou do conteúdo, ou se você pensa em ler, e o que você acha sobre tudo que abordamos nesse vídeo, coloca aqui nos comentários. Eu agradeço a sua presença, eu, né, desejo boa vida pra gente e até o próximo vídeo.